Não é o que você diz que define a sua vida, mas sim o que você faz com ela. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui do nosso Sabercast. Amanda Soares por aqui no nosso dia oficial do Hoje Eu Começo, que é aquele dia onde você promete, não para mim, mas para você mesma, que você vai começar algo novo, que você vai deixar algo para trás e vai começar a viver de fato um novo tempo, uma nova etapa, né? Um novo desafio na sua vida, mas que no fim das contas nem sempre isso acontece. E levando em consideração todo este contexto da nossa segunda-feira, este tema deste episódio de hoje não é menos oportuno, né, do que tudo isso, porque estamos aqui hoje para falar que realmente fazer é mais importante do que falar. E eu quero já começar esse episódio de hoje como um bate-papo entre eu e você que me acompanha, inclusive alguns homens que possam estar ouvindo este episódio aqui hoje, sejam bem-vindos também a este universo aqui, e trazendo a vocês essa pergunta de que quais são as coisas que você tem falado tanto e não tem saído da fala, não tem saído apenas do blá blá blá, não tem saído apenas da lista de 1001 promessas e que na verdade nunca acontecem. Pouco importa o que você vem falando, minha querida, e agora também meus queridos, vocês são bem-vindos aqui. Mas o que realmente importa é o que você faz, o que você está fazendo. Isso tudo vem nos trazer a importância de nós entendermos que tem muito trailer bom de filme ruim. E eu ouvi essa frase, eu anotei aqui, eu falei em algum momento, em algum episódio do Sabercast, eu vou trazer essa concepção dessa frase, porque realmente a hora que eu ouvi em uma palestra, eu falei, gente, essa frase tem uma sacada muito interessante, porque sim, realmente tem muito trailer bom de filme que é ruim, ruim pra caramba, né? É gente que, trazendo para o nosso contexto da nossa vida, são pessoas que sabem se apresentar, umas pessoas que sabem ter uma boa prática ali, né? No falar, no argumentar, né? São pessoas que vendem muito bem uma ideia, que são super persuasivas, sabe criar expectativa nas outras pessoas, falar com clareza aquilo que quer, né? Mas quando chega na hora de agir, essa pessoa decepciona. 3 segundos de silêncio para você pensar se não é você essa pessoa. Essa pessoa que é muito boa aqui, ó, na lábia, no chaveco, mas na hora da execução acaba se perdendo. É aquela pessoa que prega amor, mas que vive uma vida cheia de rancor. É uma pessoa que fala sobre ser leve, mas que vive a vida julgando os outros e trazendo julgo para si mesma. É uma pessoa que fala sobre fé, mas que não consegue confiar em absolutamente nada. É uma pessoa que ensina sobre produtividade, mas que vive procrastinando todas as coisas, que posta sobre motivação, palavras bonitas, mas não consegue sair do próprio lugar. E não é sobre julgamento, é sobre observação. Porque o que transforma a nossa vida não são os discursos que a gente ouve, nem aquilo que nós oferecemos em troca de algo, sabe? É sobre nós colocarmos em prática tudo aquilo que a gente tem ouvido, tudo aquilo que a gente tem visto, mas principalmente tudo aquilo que a gente tem falado. E quando eu falo aqui sobre o que a gente tem falado, eu não quero apenas
restringir ao que você fala e promete para as outras pessoas, sejam as de dentro da sua casa, sejam as pessoas de fora. Mas eu quero ir aqui um pouquinho mais a fundo, falando para você sobre as coisas que você fala para você mesma, que você vai fazer e não faz. Sobre as coisas que você fala para você mesmo, que você vai mudar e você não muda. É sobre o que você fala, muitas vezes sem a voz externalizar da sua boca, mas você fala o tempo inteiro nos seus pensamentos e não sai do pensamento. Por quê? Porque você não coloca na prática. E o que eu quero falar aqui hoje, mediante a esse nosso tema, é que falar é muito fácil. Mas e manter a palavra? E sustentar a palavra? Ter coerência entre o que você diz e o que você vive. Como é que ficam? As questões sobre você ter coragem de aplicar aquilo que você tanto aconselha os outros a fazer. E aqui eu quero abrir um parênteses porque tem pessoas que são especialistas em resolver os problemas do outro, mas não sabem resolver os seus próprios problemas. São tantos especialistas na internet e nos bastidores dela também, de pessoas que querem vir dar pitacos na nossa vida sem nem ao menos saberem resolver as suas próprias questões. Por que é tão difícil quando se trata de nós? Por que é tão fácil a gente encorajar os outros, mas é quando somos nós quem precisamos desse encorajamento, ele não vem de lugar nenhum, nem mesmo de nós mesmos. Nós precisamos entender que há uma grande diferença e a Bíblia, o livro mais vendido do mundo, já diz que nós devemos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. E aqui, claro, né, se tratando de Bíblia, dentro desse contexto, não adianta a gente ler a Bíblia, não adianta a gente ter fé, não adianta a gente ter a nossa espiritualidade, a nossa religiosidade e não colocar nada em prática. A gente vai estar enganando a nós mesmas. Não adianta a gente falar discursos bonitos. Não adianta a gente não praticar aquilo que a gente estuda e se empenha para aprender, porque a gente só vai estar enganando a nós mesmos. Ou seja, não adianta saber, nós precisamos aprender a viver. E talvez hoje você que esteja aí, sentindo que nada está saindo do papel, mediante essa nossa conversa de hoje, talvez você também esteja se perguntando o quanto você tem feito as coisas. Talvez você esteja se perguntando quais são essas coisas que você tem falado e tem ficado apenas no papel. Quantas ideias boas você já teve e não executou nenhuma. E aí eu te pergunto, se questione por que é tão difícil você conseguir executar essas ideias que você teve. Quantas conversas impactantes que você já teve, com muitas promessas, e não mudou em absolutamente nada. E se pergunte, o que está te impedindo de mudar? Sabe, a vida, ela não muda com apenas boas conversas, nem com intenções, mas a vida muda com atitudes. Você pode assistir 1000 podcasts aqui, rever episódios do nosso Sabercast, ler N livros, anotar frases marcantes como esta aqui que eu anotei, que tem muito trailer bom de filme ruim, fazer 1000 promessas de mudanças, mas se nada disso for traduzido em ação, em atitude, você só está colecionando inspiração e deixando ela mofar aí dentro de você. Então hoje eu quero convidar, te chamar para algo diferente. Pare de ensaiar discursos e comece a verdadeiramente, muito mais do que escrever a sua história, comece a viver a sua história. Troque os planos eternos por uma ação simples, pontual, mas que, como eu sempre digo, já te traz uma sensação de
que algo está acontecendo, e isso vai ser o seu motivador para continuar dando um passo seguido do outro, sem pressa, com calma, mas com consciência e com clareza, deixando de lado os medos, as preocupações, os julgamentos e focando naquilo que você sabe que o seu coração está pedindo, mas que por algum motivo você escolheu durante este período, e que eu imagino que seja apenas até o dia de hoje, assim eu espero, deixar só nas palavras, para começar a ser algo real na sua história. Troque a vontade de impressionar pela humildade de começar do jeito que dá, sem ter que esperar o momento das coisas estarem 100% perfeitas, mas simplesmente se permitir começar. Troque aquela frase de um dia eu vou fazer pelo hoje eu escolhi dar o meu primeiro passo. Porque o mundo já está cheio de gente falando e falando muitas coisas. Mas o que realmente este mundo que nós vivemos precisa não é de apenas mais uma pessoa e que essa pessoa seja nós mesmos falando o que nós vamos fazer, mas justamente fazendo. E talvez o seu silêncio, acompanhado de uma atitude, fale muito mais alto do que qualquer discurso bonito de muitas e muitas e muitas e muitas e muitas horas, para muitas e muitas e muitas e muitas pessoas. Eu quero convidar você a refletir um pouco. O tempo vem avançando muito rapidamente e já passou do tempo de nós deixarmos de viver apenas promessas que nunca acontecem e que talvez não estão acontecendo porque nós temos responsabilizado os outros, quando na verdade nós mesmos, eu e você, somos o verdadeiro culpado e responsável de as coisas não estarem acontecendo. Eu não quero que você saia daqui desse episódio de hoje agindo de forma imprudente, insensata, mas que você seja prudente, que você seja sábia nas suas atitudes, na sua conduta, até onde você consegue ir neste dia de hoje, mas que você escolha de alguma forma pensar em como você pode começar, porque o melhor momento para agir é agora. O dia de hoje eu começo, é hoje. É o dia que você está ouvindo esse episódio aqui. E talvez seja o tempo realmente de você começar a ter coragem para sair do falar e começar a agir. Porque não adianta ter um discurso coerente e atitudes que negam aquilo que foi dito. Lembre-se de que a vida real não é sobre promessas, mas é sobre aquilo que a gente faz, não porque quer impressionar os outros, mas porque nós nos sentimos capazes de fazer com decência. E é isso. Você que esteve aqui até este momento, eu quero já te agradecer por ter ouvido este nosso episódio do nosso Sabercast de hoje, trazendo duas recordações importantes aqui para você, dois lembretes importantes aqui. O primeiro deles, toda segunda-feira, tem episódio novo aqui do nosso Sabercast, então já ative as notificações deste canal, seja onde quer que você esteja ouvindo, seja no YouTube ou seja no Spotify, aonde oficialmente é o nosso canal oficial do Sabercast, mas não esqueça de colocar aí o sininho para você ser notificado e notificada dos próximos episódios assim que eles vão ao ar. Então você, mulher que me acompanha aqui, muito obrigada pela sua companhia. Você, homem, que talvez esteja aí acompanhando, inclusive recebi feedbacks de que alguns homens ouvem aqui o nosso Sabercast, seja porque a esposa encaminha, né? Ou seja porque de alguma forma os episódios chegam até você. E até então realmente eu vinha falando muito focado com uma linguagem feminina, mas você, homem, que está aqui ouvindo o Sabercast, também saiba que você é bem-vindo neste lugar e eu tentarei de alguma forma falar de uma maneira mais ampla, porque de todo jeito, né, sabedoria nunca é demais e não está restrita apenas para as mulheres, mas também aos homens. Então você, homem que me ouve aqui, seja muito bem-vindo e permaneça se assim você gostar. Não esqueça de encaminhar este episódio para alguém que você conheça, que precisa aí
sair do modo ilusório da vida, de fantasias e começar realmente a colocar em prática tudo aquilo que vem pensado, planejado e expressado com a sua boca. Certo? Eu quero deixar os meus votos de paz e sabedoria, desejar uma semana de bênção e vitória para você e eu te espero no nosso próximo episódio. Um beijo grande e até mais.